Nunca não. Acho que é porque tá nascendo É que os brancos, eles nascem em forma de pentelho, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. O casamento é a principal causa do divórcio. Gente, precisa estar casado pra divorciar, né? É uma brincadeira, não vou fazer as frases. Na verdade é assim, quer casar comigo? Não, quer se divorciar comigo? Essa deveria ser a pergunta. Entendi. Tá. O amor vence tudo, menos a sogra. Você não tem opinião? Ela não tem sogra. Eu tive boas sogras, eu tive Eu muito também. boas sogras. Sexo é igual pizza. Quando é bom é ótimo, quando é ruim ainda é pizza. Mas pizza é bom. Tem muita mulher solteira por opção deles. Ai, eu não sei pra onde ir. Sim. Também. Quando meu chefe diz que somos uma família, deve ser uma daquelas disfuncionais. Eu não tenho chefe. Tem fundo de verdade? Ai, tô na dúvida. Quem é o chefe de vocês? Deus. Mais um Terapira, mulherada. E hoje vamos terapira. Desculpa. Tô no meio da... Desculpa. O que você tá falando? Que nervoso como você consegue fazer artista, né? Ah, eu finjo muito bem. Me interrompeu, agora fala. Gostei. Vai. Gostei. Faz a abertura, Fefe. Eu não. Vai, Camila. Olha, me pegaram pra Cristo nessa, que é... Toda brincadeira tem um fundo de verdade? Hein, Fernanda? Tem? Continua, dá um encadeamento. Que é? Mais um Terapira no ar. Eu sou Fernanda Lima, essa é a dupla Chitox, Fernanda e Camila. E hoje vamos terapirar sobre... Toda brincadeira tem um fundo de verdade? Esse é um assunto caro pra mim, porque aqui na minha casa é um assunto assim que eu debato muito. É um assunto sério na minha casa. Como é que é isso pra vocês? Porque aqui, assim, a minha família faz bullying. Eu trato como bullying, né? Eu não falo que é brincadeira, eu falo que é bullying. E assim, são pessoas muito brincalhonas. Eu também sou muito brincalhona. Minha família também era muito brincalhona. Minha mãe, meu pai, muito ácidos, assim, um humor muito ácido, sabe? Me lembra muito alguém. O Rodrigo a mesma coisa. Só que uma coisa é uma brincadeira para um bullying é aqui, né? Na verdade, eu acho que você tá falando uma coisa, brincando, que se você falasse sério não pegaria tão bem. Ou é muito mais difícil falar sério o que você fala brincando. Então eu não gosto muito. Quer ver que é ele? Ele sabe que eu tô falando dele. É ele. Sério? É. Aconteceu isso? É de ti mesmo que eu tô falando. Falando bem ou mal? Mal, nesse caso, né? Eu sempre falo bem, né? Tu sabe? Tá no Viva Voz também. Você nunca fala mal de mim. Tu faz brincadeirinhas e essas brincadeiras pra mim são bullying, que eu não acho legal. Ah, entendi. Desculpa, nunca mais vou fazer. Ok, beijo. Tchau. Tchau, amor, te amo. Mentira, ele vai fazer. Resolveu rápido. Não, ele resolve, mas ele vai fazer. É mais forte do que ele, não é só ele. Daí toda a patota ficou igual. É um exemplo. É o exemplo. E eu acho assim, eu também faço, tá? Mas eu cada vez mais eu me policio, porque é o que eu falo pros meninos. Quando a gente faz uma brincadeira, por exemplo, o que eu acabei de fazer contigo, do teu cabelo branco. Pra mim, não me toca falar do teu cabelo branco. Mas talvez pra ti seja algo que esteja te tocando muito em algum Mas lugar. será que a gente não podia combinar uma coisa? Vamos liberar a brincadeira e quem tá ouvindo... Calma que tem exceções, tem regras. Mas quem tá ouvindo pode falar assim, puxa, eu não gostei. E o outro vai entender e vai não fazer mais. Porque também, se você deixar de fazer uma brincadeira... Quando vem disfarçado de brincadeira, uma coisa é quando você tá brincando e tem um fundo de verdade. Uma coisa é quando você sabe que você quer falar uma verdade e você usa a brincadeira ou pra quebrar o gelo... Tá. Ou porque às vezes a brincadeira é uma forma de você falar de assuntos delicados. Sim, mas eu acho que mesmo a brincadeira inocente, ela tem toda brincadeira tem um fundo de verdade. Não, eu não acho. Eu acho.
Não, eu não acho, gente. Vamos falar do Puff. O Puff não pensa, a gente pode falar o que ele quiser. Horroroso, olha, redondo, tá todo escavalado, ó, todo feioso. Ele não pensa. Agora, se eu falar isso de você... Que a gente tem que olhar duas coisas. A primeira, qual foi a intenção de quem falou, quem fez a brincadeira, e como foi que a pessoa que ouviu. Tá, mas vamos combinar aqui, que se a pessoa tá falando na maldade... Não, mas aí daí é uma tá escrotidão fora, mesmo. tá fora, né? não é nem pra gente ter no Mas ciclo eu de não tô nem amizade. falando de maldade. Tô falando de brincadeiras espontâneas que são engraçadas, que são divertidas. Mas que nem sempre o alvo da brincadeira gostou. Muitas vezes ele ri também. Até pra se proteger. Eu sei que é difícil falar isso, porque tu é uma pessoa que brinca muito. Mas é porque eu tô falando do meu lugar de brincar. Não tem um fundo de eu verdade sei. sempre. Mas é do tipo, não perde a piada, mas perde a amiga? Não, depende, assim. Se for alguém muito íntimo... Que eu tô a fim de assim, perder muito mesmo, já faço a íntimo. piada. A brincadeira por si só é só uma brincadeira, mas a gente tem sempre que lembrar que do outro lado tem alguém. Por mais que pra mim seja só uma brincadeira, a gente não conhece a mente, o que tá lá do outro lado. Então, às vezes, pega num lugar que a gente nem imagina. Não, mas eu acho que somos pessoas do bem, conscientes. Do bem? Total, você acha que não? Ela Do bem mais ou menos. Do bem quando convém. Olha, pensa numa criança. Mas Tá. é que tá. Tem brincadeiras que eu não vou fazer na frente de uma criança. Não, porque mas sei eu que digo de assim, tempo. pensa numa brincadeira com uma criança. Eu, por exemplo, com a Maria, assim. Se fizer uma brincadeira com ela, falando alguma coisa em relação à aparência dela, ou à inteligência dela, ou mesmo assim, por exemplo, outro dia rolou um negócio de um... é um biscoitinho com recheio. E era recheio. Todo mundo ri, ela chora. Lógico, porque daí não estão fazendo uma brincadeira com ela. Estão rindo de um erro dela. Mas normalmente é isso, né? Normalmente, do cabeção, todo mundo ri do cabeçudo, Não, isso porque o teu pra mim é nariz bullying. cheira o ar de todo, tá roubando o ar, Não, isso não. Isso é não. brincadeira? Ah, não. Mas não estava falando desse tipo de brincadeira. Mas a gente tá falando de uma brincadeira com alguém, né? Que afete alguém, né? Não é uma brincadeira qualquer, é uma brincadeira. Aí não tem bullying, não tem esse teor que a gente tá falando, né? É que eu gosto de pensar assim, rir do outro não é legal, rir com o outro é legal. Exatamente. Né? Mas tem aquele detalhe que eu falei, que o outro às vezes ri por opressão mesmo, né? Brincadeira que alguém se ofende. Ela tá assim, É que né? faltou um parênteses, né? Tipo, pra quem não conhece a Fernanda, as pessoas não sabem que a Fernanda é uma pessoa que vive de fazer brincadeira. Sim. Né? Vive de fazer É piada. bom fazer esse parênteses pra entender por que você tá defendendo a brincadeira Não, eu tô defendendo porque eu penso assim mesmo. com uma inocência. Não, mas é porque é importante também. É uma coisa que é natural, é uma coisa que sai, que você faz naturalmente. Você não pensa pra fazer. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que faço... Não sou brincalhona Não. que nem vocês duas. Não é uma coisa que eu faço espontaneamente. Não, mas pra é que- Fê é uma coisa que é espontânea. Você É fala uma coisa, mas espontâneo, é inteligente, é ácida, Exatamente. é sarcástica. Né? A tua brincadeira ela é bem aguçada, assim, tem que ser inteligente ainda pra entender. Muitas vezes eu não entendo a tua brincadeira. Legenda, né? O que ela tá falando? Das brincadeiras que eu faço, seja com você, com ela, com quem for, alguma vez tem um desmerecimento direto a alguém? Eu acho que Eu não acho que tenho. sempre. Não, só tem uma linha, só tem uma linha. Eu no máximo, é pra um grupo, entendeu? Não, só tem uma linha tênue de ser cancelada, mas isso tudo bem, né, gente? Cancelamento hoje é normal. Eu não tô preocupada com isso. Eu sei que a gente deveria se preocupar, mas eu não tô. Porque, enfim, tem o pai rico, aquela coisa. Você tá vendo? Isso é uma brincadeira. Meu pai nem vivo, tá, eu vou chorar. Sabe, mas o teu pai agora... Teu pai tá morto? Tá, mas olha aqui, mas se teu pai estivesse aqui, essa brincadeira não ofenderia teu pai. Não. Não, mas porque não tem nenhuma Provavelmente ele ia ofensa falar porque eu te nisso. botei pra trabalhar. Porque entendeu? teu pai deveria Ele- ter esse mesmo humor, né? Exato. O meu pai, ele era uma pessoa muito brincalhona.
Mas ele fazia piadas horrendas. Cara, meu pai também, eu tinha que falar, não falar isso. pai. Horrendas, mas assim, horrendas mesmo. E todo mundo mijava de rir, porque era muito engraçado. Na nossa idade, então, que tem incontinência urinária, Guria, mas no final a coisa foi ficando um pouco séria, assim, sabe? Tipo, pai, não. Então, assim, nesse sentido, assim, até ali eu comecei a perceber, assim, como é perigoso, né? Porque é uma brincadeira que todo mundo vai rir, mas o alvo da piada tá sofrendo bullying. Deve sofrer com aquilo ali durante a vida toda, não é a primeira pessoa que tá fazendo uma piada sobre aquilo. Ele me chamou de muitas coisas, mas uma delas era santinha, porque eu fiz primeira comunhão e ele sabia que eu era uma santa do pau oco. Aí lá vem minha santinha, era tudo com muita ironia. Mas o que eu tô falando são os bullying pesados, assim mesmo, que eram muito engraçados e pesado, né? E assim, e o Rodrigo tem um humor parecido, não é tão pesado quanto o do meu pai. É parecido e é muito inocente. Ele jamais acha que ele vai estar machucando alguém. Mas não é machucando por ofender. Às vezes é uma característica física, sabe? Não, nós não vamos ter por onde sair, porque ela vai se defender até o final. Eu vou defender as pessoas que fazem piada sem ofender ninguém. Eu acho que tá certo, e um monte de gente que tá ouvindo vai estar dando razão pra ti. Porque, inclusive, a gente tá vivendo uma era em que as pessoas estão reclamando. A gente não pode mais falar nada, né? É esse o momento que a gente tá vivendo, porque tudo ofende alguém. E, de fato, tudo ofende alguém, porque alguém que a gente vai falar mal vai se sentir ofendido. Então tem muito a ver com quem tá ouvindo mais do que quem tá falando. Claro, de novo, tem as pessoas que são escrotas e fazem pra ofender alguém. E isso a gente risca do nosso caderninho. Mas é claro que diz respeito a quem tá ouvindo. Qual foi a história que você contou outro dia, que você ficou mal? Que você fez uma brincadeira? Aí eu fui pedir desculpa, a pessoa falou, não, você tem toda a razão, hahaha, e a gente já riu junto no terceiro. Esses eram piadas de outro. De outro. Ó, quer ver uma coisa? Era não, muito... acontece, gente, acontece às vezes passa do ponto, ou nem... Às vezes passa do ponto mesmo. Às vezes é um ponto que pra você não é importante, mas pro outro é, então você tem que se desculpar. O episódio não é sobre você. Eu sei que É importante mas isso. eu tô tentando explicar o que tem gente que também não entende. Eu sei, mas o que eu tô tentando explicar é pra quem não entende o quanto isso pode ser ofensivo Sim. pra alguém que já é muito oprimido na vida, entende? É que vai além do que você está sentindo. Tem categorias de pessoas e coisas que não cabe mais fazer brincadeira. Não pode. Não pode. Não pode. Tá bom? Na minha época de adolescência, na escola, eu reta, né? Sem peito. O meu apelido na escola era Tábua de Moisés. E eu ria. Eu achava a maior graça. Só que aquilo me feria. Você falou, né, que a gente ri. Eu não tinha nem autonomia pra falar não tem graça. Eu ria. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Principalmente com criança e adolescente. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Lá vem a tábua. Tô te achando até sem graça agora. Porque Total. você sem a piada... Não resta nada. Não resta nada. Não existe. Então, assim, eu sinto muito te falar isso. E espero que tu não tenha que vir a ficar sem graça, mas assim... É o último episódio que eu gravo. e vai ficar muito chato tu aqui sem piada mesmo. Sim. Vai. 3 cabeçuda. Não. Não, também não quero. Vamos falar de Freud. Freud dizia que toda piada tem um fundo de verdade. Não. Freud foi que controverso, assim, ó, porque ele peraí. também falou que o charuto é só um charuto. Pode Fé. falar. Fê, olha, o que os meninos do Porta dos Fundos falaram foi o que mais ficou registrado na minha cabeça, assim. Se a gente quer fazer piada, agora a gente vai fazer piada do opressor e não do oprimido. Eu acho que isso já dá um direcionamento para quando a gente quiser brincar, a gente entender. Aquela pessoa de alguma maneira ela é oprimida, então não é dela que a gente vai fazer piada, a gente vai fazer piada do opressor. Eu concordo, mas mais ou menos. Mas aí não vai ter graça. Não, é que eu acho que não tem que fazer a piada E eles de fazem um isso muito bem, oprimido. hein? O Sim. Porta dos Fundos faz isso muito bem. Sim. Eu acho que não tem que fazer piada de um oprimido. E vai ser difícil identificar um opressor. Mas sempre foi, né? A piada sempre foi com o oprimido, né?
Que esse tipo de piada, Fê, não me interessa, não faz Pois é, parte mas do é por isso que eu tô repertório. falando que não, tu não precisa te enquadrar nesse lugar, porque tu não tá nesse lugar. A tua piada, ela é muito sofisticada, entendeu? Ela é muito inteligente. Eu não acho que ela seja com um oprimido, mas normalmente é. E se a gente vê uma pessoa estacionando mal, aposto que é uma mulher. É sempre assim, entendeu? Ah, isso é coisa de preto. Quantas vezes... Gente, a gente ainda escuta. Sim. A gente ainda escuta esse tipo de absurdo. É muito delicado. E por isso que chegou num ponto que tem um monte de gente que tá exausta. Ai, que saco. Agora tudo não pode. Tudo é bullying. Tudo é racismo. Tudo é machismo. Tudo... E quase tudo é tudo isso. Os comentários machistas, eles são muito sutis. É só pra quem tem um mínimo de letramento que você fala... Sim. Esse comentário me ofende, na verdade. A vida inteira eu ri dele, mas ele me ofende. Ah, por que em vez de estar aqui discutindo, não vão lá lavar uma louça? Que o marido já tá lá lavando. É, aí é que tá a inversão. É. A piada é contra o opressor. Acabou, né? Não tem piada, não vai ter graça. Deixamos ela triste hoje. A gente baseia o outro muito no que a gente pensa. Qualquer reação do outro é baseada no que a gente pensa. Pra qualquer coisa, não pra uma piada. Mas não Pro tem nada a ver, ciúme, né? pra qualquer Cada coisa. um tem sua maneira de pensar e de sentir, né? Porque a pessoa acha que por ter intimidade, ela tem o direito de falar o que ela quiser. É mais complexo ainda, eu acho. E aí você passa mais do limite, talvez, porque você tem intimidade. Mas a gente vai aprendendo, e quando você vai aprendendo, você vai... tá, isso aqui pode... Né? Isso pode machucar alguém, isso pode ser ofensivo, isso... Então, assim, é chato também ficar nesse lugar até de chamar atenção, né? Falar, putz, meu... E também de se policiar, porque às vezes a brincadeira é uma coisa espontânea. Às vezes a brincadeira sai de uma coisa que... Um clique. Você não vem e fala, não, peraí, deixa eu pensar. Então, assim, é difícil tanto do... O humor é timing, quanto né? do outro, né? É. O Exato. timing passou, foi. Deu. Vai virar tragédia. Ficou super sem graça.